que há de verdade nessa história de que o Palmeiras está interessado em um zagueiro do Boca Juniors? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde essa pergunta, fala sobre o Corinthians em relação ao Matias Rojas, traz atualizações do São Paulo com o Savarino e conta também sobre punição no Santos. Peixe anunciou afastamento de 2 atletas. Preciso falar também sobre Alan, quando é que o volante do Atlético Mineiro chega ao Flamengo, sobre a SAF do Atlético Mineiro, o futuro de Luiz Castro, além de várias outras novidades. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há um tempão, com o objetivo de deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos dessa terça-feira por Libertadores e Sul-Americana com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Para mim o palpite mais difícil é esse primeiro, entre Libertad e Atlético Mineiro, jogo no Paraguai, tô indo no empate. Tem ainda São Paulo e Tigre, vou de vitória do São Paulo. Mesmo resultado pro Fluminense em relação ao Sporting Cristal e do Atlético Paranaense em relação ao Alianza Lima. Uma sugestão, é uma tripla, imaginando as vitórias de São Paulo, Fluminense e também Atlético Paranaense. Para participar da aposta ganha, você já sabe, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve Luciano Juba e o Bahia. Muita gente especulando que o meio atacante que faz enorme sucesso no esporte se apresentará ao Bahia a partir da próxima segunda-feira. Perguntei ao presidente do esporte, com quem o Juba tem contrato até 31 de agosto, sobre essa possibilidade, e o Yuri Romão assegurou que não existe nenhuma negociação, isso é uma grande cascata. Ele vai, de fato, se apresentar ao Bahia a partir de 1º de setembro, quando o contrato dele terminar no Leão, a menos que o Sport e o Bahia cheguem a um acordo financeiro, que não existe até agora. Esse acordo seria para liberação imediata do contrato. Bora falar sobre o Matias Rojas, primeiro e único reforço confirmado do Corinthians pro segundo semestre. O Matias Rojas chegará ao Timão, deixando 80% dos direitos econômicos presos ao clube paulista. Os outros 20% serão do próprio jogador. Vale a lembrança de que o Rojas tinha contrato com o Racing somente até o fim desse mês e chega, entre aspas, de graça ao Timão. Já no São Paulo, Savarino está praticamente descartado, a menos que surja uma enorme reviravolta em relação ao posicionamento do Real Salt Lake. O time americano não quer fazer negócio. A ideia é manter o atleta, que tem uma grande fase, é o principal jogador do time. A proposta do tricolor de 3 milhões de dólares foi recusada e o São Paulo alega não ser capaz de melhorar essa oferta. Então a tendência é que o Savarino não venha, até por isso o tricolor tem dado ênfase nas negociações em busca do atacante Eric. Bora falar também sobre Bruno Henrique, ex-volante de Portuguesa, Corinthians e Palmeiras. O Bruno anunciou sua despedida, sua saída do do Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele foi titular nos últimos 3 anos, teve papel fundamental na conquista de títulos importantes do time, mas o Al Ittihad, buscando nomes de peso, acabou abrindo mão do jogador. O Bruno Henrique conversa com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Internacional, entre outros clubes. O grande problema é a pedida financeira próxima a R$1 milhão por mês. Pessoas próximas não descartam, inclusive, que o Bruno se mude para outro clube na Arábia Saudita. Quero contar sobre um avião de R$350 milhões que agora já está à disposição do Palmeiras. A Leila Pereira convocou um evento hoje, terça-feira, para apresentar o novo avião da empresa dela, em parceria com o marido, Zé Roberto Lamáquia. Eles compraram um avião de R$350 milhões, com capacidade para 114 pessoas, mas que vai voar para 98 passageiros. Esse avião vai ficar à disposição do Palmeiras. Houve uma série de questões burocráticas que já foram resolvidas e a partir de agora o Verdão só viaja nesse avião. Quero contar ainda que o Curitiba demitiu nas últimas horas Antônio Carlos Zago, técnico que não vinha colecionando bons resultados e que deu uma entrevista muito forte depois da derrota por 5-1 para o Grêmio no final de semana, e a entrevista acabou por determinar a dispensa do técnico. Para completar o giro de notícias, contar que o jornal uruguaio El Observador afirma que o Luis Suárez cogita a possibilidade de ir para a Espanha, mais especificamente para Barcelona, para se aconselhar com um médico que acompanhou boa parte da sua carreira e que já tratou o joelho do atacante uruguaio, que cogita inclusive a aposentadoria por conta dessas dores. E a saideira do giro de notícias, Quadrado, atacante colombiano há um tempão na Juventus, não permanecerá na velha senhora. Não haverá acordo entre as partes para a renovação do contrato e o Quadrado está livre. Antes que você pense na possibilidade dele ser contratado por um clube brasileiro, saiba que tem muita gente de olho lá no futebol europeu. Bora falar agora sobre o Vasco, que anunciou nessa terça-feira seu primeiro reforço para a janela.
Trata-se de Serginho, que estava desde a segunda-feira da semana passada no Rio de Janeiro, já havia passado por exames médicos, teve suas fotos apresentadas, divulgadas. A apresentação oficial com entrevista vai acontecer na próxima quinta-feira, lá no CT Vascaíno. Jogador de 28 anos de idade que assinou contrato com o Cruz Maltino até dezembro de 2025. Vem livre, sem custos, depois de o contrato dele com o Giresunspor da Turquia ter terminado. Tem bons números na Turquia, ele era querido pelo torcedor de lá. A curiosidade é que o Serginho, apesar dos 28 anos, nunca jogou profissionalmente no Brasil, passou por vários clubes no exterior, sempre por países de pouquíssima expressão, com exceção à Turquia, e vai tentar agora fazer sucesso no Brasil. Próximo a ser apresentado será o zagueiro Maicon, ex-Santos, e na sequência tudo indica que Gary Medel seja o anunciado. Vasco que ainda aguarda o sim de Rogério Ceni para voltar a ter um treinador desde a demissão na semana passada do Maurício Barbieri. O nome mais cogitado, o nome mais cobiçado pelos dirigentes da 777 é o de Rogério Ceni. Bora falar sobre o Santos, que anunciou nas últimas horas o afastamento de 2 jogadores, lateral direito Natan e o atacante Lucas Pires, tudo porque eles foram flagrados por torcedores do Santos durante a madrugada, era quase amanhã. Por volta das 5 da manhã eles foram flagrados saindo de uma balada, foram intimidados, ameaçados e muito mais. O Santos muito preocupado com a repercussão negativa e com a péssima fase, 10 jogos sem vencer, com 5 derrotas e 5 empates. O Santos comunicou de forma oficial o afastamento da dupla, disse que aguarda por propostas pelos jogadores e também divulgou a multa de 50% dos salários. Lucas Pires, de acordo com o vídeo que foi divulgado por torcedores, teria chegado a essa balada 1h30 da manhã e sua saída por volta das 5 da manhã. Passou por poucas e boas nesse contato com torcedores. Nessa terça-feira também foi dia de apresentação de Paulo Turro, novo comandante do Santos, e ele bateu na tecla durante quase toda a entrevista sobre a situação emergencial do Santos. Contou também que o vestiário está em ebulição. Bora falar sobre o Palmeiras e explicar um boato que vem da Argentina. O Diário Olé afirma que o Verdão está de olho no zagueiro Marcos Rojo, jogador que já passou pelo futebol inglês, da seleção argentina, fase final de carreira, 33 anos de idade, não atua há 7 meses e ele ainda nem estreou nesse ano, passou por uma cirurgia grave no joelho. De acordo com o Olé, o Rojo tem contrato com o Boca até dezembro e a renovação está bem complexa, bem complicada, para não dizer praticamente descartada. E foi nesse contexto que surgiu o possível, suposto interesse do Palmeiras. Conversei com o dirigente alviverde antes de gravar esse vídeo e essa pessoa afirmou o seguinte, abre aspas, nunca discutimos sobre esse nome no Palmeiras, fecha aspas. Então descartamos a possibilidade de o Rojo, como queiram, ser contratado pelo Palmeiras. Verdão nem busca um zagueiro para essa nem para a próxima temporada. O objetivo nesse momento é encontrar um volante. Isso, é claro, se não custar muito dinheiro. Leila Pereira anda bastante preocupada em não gastar mais do que pode. Para fechar sobre o Palmeiras, contar que Zé Rafael passou por exames depois de sair sentindo dores no confronto contra o Botafogo, e esses exames apontaram um estiramento no ligamento do joelho direito. Não há necessidade de cirurgia, mas ele vai ser ausência dos jogos do Palmeiras nos próximos dias. Não há uma previsão de retorno ainda. O Palmeiras, assim como vários outros clubes brasileiros, não tem divulgado esses prognósticos. Hora de falar sobre o Botafogo e explicar que Luiz Castro ainda não definiu seu futuro, ou melhor, ele ainda não comunicou ao Botafogo que está se direcionando ou se encaminhando para trabalhar no Al Nassr, o clube da Arábia Saudita, que tem o pedido do Cristiano Ronaldo. Foi o CR7 quem fez o pedido para que o Luiz Castro fosse contratado. Salário gigante, 5 vezes maior do que o que ele recebe no Botafogo. O Luiz Castro, que é técnico há pouco tempo, ele era diretor de futebol durante boa parte da carreira, se transformou em treinador a partir de 2014, primeiro trabalhando por clubes pequenos. Ele começa a ganhar dinheiro de fato a partir de 2019, quando se muda para o Shakhtar. Fica 2 temporadas na Ucrânia, depois vai para o Qatar para trabalhar no Al Duhail e agora no Botafogo. Salário alto no Botafogo, algo na casa dos 2 milhões de reais. Tudo se encaminha para que ele fique no fogão até o confronto contra o Magallanes e depois se despeça. Resta saber o impacto dessa notícia, ausência super importante de um cara que montou o líder do Campeonato Brasileiro e também o líder do seu grupo na Sul-Americana. O nome de Jorge Jesus vai ganhando força, vai sendo cada vez mais especulado como um provável, um possível substituto do Luiz Castro. Vale a lembrança de que Luiz Castro e Jorge Jesus têm uma boa relação. Só para fechar sobre o Botafogo, contar que o Fogão nas últimas horas recusou outra oferta do Besiktas pelo zagueiro Adrielson. O Besiktas havia aparecido com uma oferta de 4 milhões de euros, proposta recusada. Veio um time da Itália e ofereceu 4,5, proposta recusada.
Besiktas apareceu com 5 milhões de euros e o Botafogo também disse não. Textor não pretende negociá-lo por menos do que 6 milhões de euros. Hora de falar sobre o volante Alan e responder a pergunta mais feita por torcedores do Flamengo. Quando é que o atleta do Galo vai se apresentar no Flamengo? Tenho contado para vocês que estava tudo certo, ou praticamente tudo certo. Os caras estão acertando pequenos detalhes burocráticos. E entre esses detalhes, como é que vai ser feito o pagamento do mecanismo de solidariedade, que esse é aqueles 5% do valor total do negócio destinados a clubes formadores. A discussão era se essa grana seria paga pelo Atlético Mineiro ou pelo Flamengo, o Galo tentando empurrar essa conta para o Flamengo. Não é nada que possa impedir o acordo, mas vai causar um adiamento na ida do atleta ao Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Vale a lembrança de que o Alan não pode viajar por agora, até porque o Galo está super focado na decisão que tem logo mais contra o Libertad, jogo marcado para o Paraguai. O Atlético se classifica perdendo por até um gol. Derrota por 2 ou mais gols elimina o Atlético da Libertadores da América e joga o Galo para disputar a Sul-Americana. Para fechar o vídeo, quero falar justamente sobre o Atlético Mineiro e a SAF. Formação importante. O presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Guimarães, convocou para a próxima sexta-feira uma reunião extraordinária com conselheiros do Galo. A ideia é que o Rubens Menin, que está tocando toda essa negociação em relação à Sociedade Anônima do Futebol do Atlético, conceda alguns esclarecimentos ao pessoal, aos conselheiros do Atlético. Eu já havia contado para vocês com exclusividade há algum tempo atrás que o Atlético planeja uma SAF completamente diferente. A ideia é contar com vários investidores, família Menin, mais 2 ou 3 famílias de atleticanos com bom poder aquisitivo, eventualmente com Peter Brief, um investidor internacional, enfim, a participação grande e de vários parceiros para que o Atlético possa receber a maior quantidade de dinheiro possível. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!